Olá, eu sou Gisela Sartori Franco e esse é o programa Educação para a Paz. E hoje nós vamos falar sobre resolução de conflitos na escola. Para isso, contamos com a participação da educadora socioemocional Luciana Mara Silva Piai. Luciana, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês. Que bom. Lu, assim, a gente foi para as escolas para fazer entrevistas com jovens e lá perguntamos algumas coisas para eles sobre esses temas. E a primeira pergunta que eles fizeram para a gente foi essa. Quando eu e minhas amigas não concordamos com alguma coisa no recreio ou em outra situação, como é que eu posso resolver com elas sem brigar com elas? O que você acha? A primeira coisa é observar, se está no calor da emoção, né, ele não vai ter esse racional. Então, ele vai ser muito reativo. A gente trabalha muito essa questão lá no Florestan, né, com os nossos adolescentes. O estímulo e a reação. O ser humano está compactado. Então, é criar um espacinho aqui, milésimos de segundos, que dê para tomar o quê? Para a emoção baixar e a razão subir. Trazer a razão novamente para poder dialogar com o amigo. Exatamente. E eu percebo também nessa pergunta, assim, a preocupação dela de querer manter a amizade. Isso é uma coisa muito boa. E saber também que a gente, embora tenha amigos, tem momentos que a gente discorda do amigo. E está tudo bem, não tem problema. Se é nosso amigo verdadeiramente, ele não precisa estar sempre concordando com a gente, né? Isso que é uma verdadeira amizade. Por isso que a gente tem diversos amigos, né? E a gente não tem medo de discordar daquilo que a gente não concorda, não é isso, Luciana? Sim, e trabalhar essa questão. Quando eu estou na emoção, ter essa consciência que somos muito reativos. Então, a gente vai falar palavras que magoam muito, entendeu? Sim. Que é palavras ditas, né, magoam demais. Então, é ter essa questão de não falar tomado pela emoção, né? De trazer bem essa consciência para os adolescentes. Eles são potencializadores, né? Nós somos todos, né? Mas essa faixa etária ainda, né? E aí a gente trabalha muito com esse lado deles, para eles terem essa consciência de não tomar no calor da emoção e falar alguma coisa que depois vai se arrepender. Quando essa aluna nos traz essa preocupação de manter a amizade, mas mesmo discordando de alguma coisa, mostra também que a gente às vezes quer mudar o outro, né? E quando a gente quer mudar o outro, é uma tentativa que isso não vai dar certo. Então, você pode colocar seu ponto de vista sem querer mudá-lo e ele também, o seu amigo também vai precisar aceitar você daquele jeito, sem querer mudar. A gente briga quando a gente quer mudar o outro, quando a gente precisa mudar para agradar o outro. Isso gera na gente, aí sim, um conflito, não é isso? Sim, porque nós, seres humanos, a gente fica muito no que a gente não tem controle. A gente quer resolver muito o que não tem controle, como você falou, mudar o outro. Então, o que eu tenho controle sobre mim? Exatamente. Eu posso mudar a minha interpretação daquilo que eu estou vendo, mas do outro não, né? Exatamente. E a gente só fica com o olhar no outro, ou então na questão que a gente quer mudar, mas a gente não tem controle. Então, eu volto para mim, para ver o que eu tenho controle, o que eu posso fazer em relação àquilo, para não criar um conflito, às vezes, desnecessário, que vai me magoar o outro. Exatamente, Luciana, muito bacana. Olha, agora a gente vai ouvir a dúvida de um aluno do Fundamental 2. E a pergunta é essa. Como eu devo reagir se bem na minha frente um colega for ameaçado ou provocado? Pois é, né, Luciana? Uma coisa que acontece muito nos corredores, no intervalo, na sala de aula, um aluno perceber que tem dois outros sendo ameaçados, estão brigando e ele tem essa vontade de ajudar. Como poderia dar essa pista, dar essa dica para esse jovem? O que você teria a dizer para ele? A dica que eu daria é a seguinte, retirar esse amigo, não tomar partido, né? Isso é importante. Porque eu acho que inflama. Exato. Então, retirar esse amigo, pedir para ele acompanhá-lo, olha, não, estou vendo que você está nervoso, o seu amiguinho também está nervoso, vamos retirar, vamos até o banheiro, lavar o rosto, depois a gente vai resolver isso, ficar tranquilo, acalmar os ânimos, né? Porque se ele tomar partido, vai inflamar e aí vai piorar o conflito. E também procurar um adulto, um inspetor, um educador que esteja na área, se for no ambiente escolar, para poder fazer essa mediação, né? Também acho interessante, né? Sim, é muito importante. E é o que a gente sempre fala também, né? Quando a gente está muito aborrecido, né, e vendo uma coisa que está nos deixando muito mal, o que acaba acontecendo é que a gente, naquela hora de reagir, o nosso organismo ele fica paralisado, ele não consegue reagir imediatamente. A gente precisa de muito treino para saber reagir imediatamente. Então, como é bom essa dica que você deu. Vai no vestiário, lava o rosto, respira para ver o que aconteceu e de que maneira você pode ajudar. Porque é muito bom querer ajudar, mas a gente tem que ver como a gente pode ajudar, porque às vezes, como você falou, pode até atrapalhar, né? Porque as pessoas, os jovens envolvidos estão ali muito nervosos, né? E a gente fala, às vezes, julgamento, né? Você não devia ter feito isso. Às vezes, atrapalha mais ainda, né? Perfeito, porque quando o emocional toma conta, é o primitivo da gente, né? Exatamente. O emocional toma conta, a razão sai. Exato. Então, na verdade, a gente dá esse tempo
tirando do local, levando para outro local, ou respirando, ou trazendo um copo com água, para justamente o racional voltar e a gente não falar palavras que vão ferir, né? Essas questões Sim. de, na verdade, colocar mais fogo no conflito, né? Exato, Sendo que a gente quer, na exato. verdade, trabalhar o conflito. Exatamente, Luciana. Então, assim, a gente sabe, né, que você tem feito um trabalho muito interessante lá na escola. Então, que dicas que você pode falar praticamente para ele, diante de uma situação dessa, fazer? A primeira coisa que eu sempre falo com meus alunos, eles até brincam, ai, tia Lu, já lembrei de você, respira. Pronto. Nossa, é a primeira coisa, a gente tem essa ferramenta maravilhosa que a gente não utiliza adequadamente, né? Então, faça uma respiração, né? Saia do local, lava o rosto, não é ficar passivo no que aconteceu, Sim. né? Na verdade, é dar um tempo para quando voltar, ter uma comunicação adequada, que a gente gosta tanto da comunicação não violenta, né? Que eu trabalho com os alunos como educadora, mas ter essa questão de uma comunicação adequada, porque, na verdade, a gente quer solucionar um conflito, mas quando a gente não faz adequadamente ou faz no calor das emoções, a gente cria 3, 4, 5, 6 conflitos a mais, né? A gente piora a questão. Então, esse direcionamento, né? Eu quero, na verdade, solucionar esse conflito com o meu amigo, ou então ajudá-lo numa questão, de bullying, enfim, o que esteja acontecendo, então eu tenho que trazer o racional, né? E o emocional, gerenciar, porque controle nós não temos, mas gerenciamento sim, eu sempre menciono com eles. E é bem também isso que você falou também, às vezes pedir ajuda para outras pessoas, e o pedir ajuda não significa que você não consegue fazer, porque o profissional que pode te ajudar, um professor que muitas vezes está voltado para isso, ele vai ajudar com você a resolver a questão, né? Ele não vai ajudar por você, né? Ele vai estar com você vendo o que ele pode ser feito na melhor forma daquela situação, né? Então, pedir ajuda para um orientador é uma coisa muito boa, porque ele vai ajudar você a lidar com aquela questão, né? Não vai fazer isso por você, né? Sim. Então, é isso. Muito bacana, Luciano. Tanta coisa, né, que desenrola, que a gente tem vontade de estar conversando, isso é muito bom. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada, Luciana, por estar refletindo junto com a gente sobre esse tema tão importante, né, dentro, fora da escola. Isso é muito válido e muito importante. Muito obrigada, né? Eu que agradeço, gratidão. Então é isso, pessoal. A resolução de conflitos na escola ajuda a construir relacionamentos saudáveis entre alunos, professores, funcionários e pais. É formar cidadãos preparados para conviver de forma democrática, buscando sempre uma cultura de paz. Até a próxima!